Então, esse aspecto aí que é muito importante sobre a ascensão. Muitos teólogos modernos, né, infelizmente, querem apresentar um Jesus humano, né, muito próximo de nós, assim, enfim, mas só isso, né? Mas não, Santo Tomás de Aquino vem nos lembrar que a gente, quando pensa em Jesus, a gente tem que pensar em Jesus glorioso, né, já no céu, né, com todo o seu reino, enfim. Isso é muito, muito importante, então, que a gente possa viver bem esse momento, né, que a gente está vivendo agora, da ascensão, com todos os seus frutos também, né, meu bem? E a gente não pode esquecer também que esse mesmo Jesus que ascendeu, né, que subiu aos céus, ele primeiro desceu aos infernos, né? Então ele na ressurreição, né, na morte de Jesus, ele desce à mansão dos mortos para ir até o limbo, né, para levar com ele os justos. Então ele olha como que é, né, a trajetória de nosso Senhor. Ele que é Deus eterno, né, desde sempre, ele vai nascer de uma virgem, vai viver a vida como a nossa vida, igual a nós em tudo exceto o pecado, vai sofrer a morte, a paixão, vai descer aos infernos, né? Aí, então, é que ele vai depois subir aos céus, né? Então, ele tem toda uma missão para cumprir. Cumprida essa missão, resta, então, agora aos apóstolos rezarem, né? Se reunirem, rezarem lá no cenáculo para pedir o Espírito Santo que foi prometido, tá certo? Agora, nós estamos falando que 50 dias depois da festa da Páscoa vem uma outra festa importante, que é a festa de Pentecostes, certo? Muito bem. O que acontece? Acontece que tanto a festa da Páscoa como a festa de Pentecostes já existiam lá no Antigo Testamento. Então, não é uma novidade do Novo Testamento, tá? Mas é praticamente uma releitura de festas que já existiam, certo? Então, o que era, rapidamente, né, para a gente não perder muito tempo aqui, o que era a Páscoa no Antigo Testamento? A Páscoa dos judeus, né? A palavra Páscoa significa passagem, então a comemoração da passagem da escravidão para a liberdade, quando o povo que era escravo no Egito foi liberto por Deus através do seu servo Moisés. E aí Deus instituiu a Páscoa, disse, olha, vocês vão matar um cordeiro macho de 1 ano, sem manchas, vão comer às pressas porque é Páscoa. Ele explica direitinho o tamanho do cordeiro e que se não for, se for demais para uma família só, junte 2 famílias. Tudo muito bem explicado, né, como vai ser a festa, e que o sangue será colocado, então, nas travas das portas, né, nos cordames das tendas, e que vai passar o anjo do Senhor, ferindo de mortos os primogênitos das casas onde não tiver pintada com o sangue do cordeiro. Tá? E aí a gente vê que tudo isso é prefiguração para a nova Páscoa, a Páscoa da nova eterna aliança, onde Jesus é o Cordeiro de Deus, o próprio seu primo João Batista já tinha anunciado, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro sem mancha, né? Ou seja, sem pecado, que vai se sacrificar por amor de toda a humanidade, né? Um sacrifício único, definitivo, né? E que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, essa é a nossa, Cristo é a nossa Páscoa. Então, tínhamos uma Páscoa lá no Antigo Testamento, né? Um sacrifício de um animalzinho. Agora nós temos uma Páscoa do Novo Testamento com o sacrifício do próprio Deus. O próprio Deus se entrega, né? Dá a sua vida por nós. Então, a Páscoa ela é ressignificada. E aí nós tínhamos também lá no Antigo Testamento uma festa chamada Pentecostes. O que era o Pentecostes no Antigo Testamento, Carol? Era a festa da colheita, né? Festa das semanas. É uma das 3 principais festas do judaísmo, né? Então já existia essa festa. E agradecia a Deus, né, pelas colheitas, enfim, já existia, né, a festa. Agora, será coincidência que Pentecostes caiu nesse mesmo dia? Pois é. Não acreditamos em coincidências, né? Tudo é, de fato, providência, certo? Então, como a gente já falou que Pentecostes significa 50ª, né? Ou 50, né? 50 dias depois da Páscoa,
Também o Pentecoste dos judeus acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa, tá certo? E aí Jesus, ele vai enviar, ele já subiu aos céus, nos 40 dias ele subiu aos céus, então já está lá à direita de Deus Pai, ele vai enviar o Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes. Né? É um outro grande marco, né, na vida dos apóstolos, principalmente na nossa vida, né, porque tudo que Deus realizou aos apóstolos, ele quer realizar a nós hoje em dia, né? Então isso é bem importante, assim, a gente ter essa consciência, né, ter essa visão. Então, existe um preceito pascal, nós sabemos que uma das leis da igreja, um dos mandamentos da igreja, nos pede, né, que a gente comungue uma vez ao ano pela Páscoa da ressurreição, e que a gente confesse uma vez ao ano também. Então, é lei, né? A gente precisa, é um preceito que nós temos, enquanto católicos, temos obrigação de cumprir. E mais, esse preceito, ele pode ser cumprido agora até Pentecostes, então ainda dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo de você cumprir o preceito pascal, né? Não cumpriu ainda. Quem não se confessou pela Páscoa, não comungou pela Páscoa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sim. É verdade, tá? Muito bem. Então, estamos aí às portas, né? Às vésperas de Pentecostes, né? Nós sabemos que os apóstolos, eles se reuniram junto com a Virgem Maria, junto com outros discípulos também, Maria Madalena, né? Então, todos eles se reuniram lá no cenáculo para rezar, né, para a vinda do Espírito Santo. E aí, se a gente fizer uma conta, né, já que Jesus, ele subiu aos céus no 40º dia, né, no dia 40, ele subiu aos céus, e no dia 50 veio o Espírito Santo, então a gente tem ali um intervalo de 10 dias. Significa que no dia 40 Jesus subiu aos céus, no dia 41 eles se reuniram para começar a rezar, pedir o Espírito Santo. Então, quantos dias que eles ficaram rezando? 9 dias. E aí, o que é uma novena? Aí tem muita gente que pergunta assim, por que o católico reza novena? Tá aí a resposta. Porque Jesus mandou, criatura! O próprio Jesus mandou, vão lá, se reúnam, rezem pedindo o Espírito Santo. Durante 9 dias vocês vão rezar. Podia ser 7, podia ser 5, podia ser 2, podia ser 1. Né? Porque você imagina, né? Os apóstolos estavam lá no Horto das Oliveiras, historicamente, a ascensão aconteceu no Monte das Oliveiras, né? Então, os apóstolos estavam lá, Jesus subiu, foi encoberto por uma nuvem e tal, e os apóstolos podem ter pensado, bom, estamos perdidos agora, né? Agora deu, né? Acabou. Mas eles se colocaram em oração. Então, os apóstolos com Maria Santíssima, isso é importante, Nossa Senhora estava ali já, né, na vida da igreja, fizeram a primeira novena